Bom, hoje a gente está aqui para falar do Brasil colônia, né, mas mais especificamente de um determinado momento histórico dentro do Brasil colonial, que é o ciclo da cana, que é um momento de fundação do Brasil, né, um momento em que a economia brasileira vai se organizando a partir de determinadas premissas, em que a sociedade brasileira vai se formando a partir de de uma determinada conjuntura, de determinadas situações extremamente marcantes, e que a cultura brasileira vai se montando, vai se moldando, né? A mentalidade brasileira vai se fazendo. O período colonial, né, ele vem logo depois do chamado período pré-colonial. Né? O período pré-colonial é aquele imediatamente depois do descobrimento, entre aspas, né, do Brasil por parte dos portugueses em 1500. Esse período pré-colonial ele vai até a década de 1530, quando, né, nessas 3 décadas iniciais aí, os portugueses eventualmente vinham ao Brasil em busca de uma madeira, basicamente, né, o pau-brasil, para fazer tinta, basicamente, né, e vender essa tinta para a Europa, especialmente para a Inglaterra. E a partir da década de 1530, há então um interesse português maior sobre o território sobre o seu território na América, né, o que a gente chama de Brasil. E por que desse interesse? Porque Portugal começa a temer perder esse território aqui na América para outros países europeus, né? Para a Inglaterra, para a França, para a Holanda. E aí acha que é melhor ocupar esse território antes que possa perdê-lo. Né? E há um outro motivo que tem a ver com um declínio do comércio português com as Índias. Né? Portugal tinha negócios com a Ásia já há algumas décadas, e esses negócios vão decaindo, vão colapsando, e Portugal passa, a partir do início do século XVI, a buscar uma alternativa, né, a esse negócio com a Ásia, a esses negócios com a Ásia. E aí juntam-se as duas coisas, né? Ocupar o Brasil para não perder, né? Para outros países europeus, e para substituir, usar o Brasil como uma substituição àqueles negócios que Portugal tinha com as Índias. Né? E aí Portugal vai, desde o início, Portugal sempre quis o ouro, né, no Brasil, sempre almejou metais preciosos, né? Até porque a Espanha tinha encontrado o ouro, prata em largas quantidades, né, no México, no Peru, na Bolívia, e Portugal tinha a esperança de também encontrar o seu quinhão, né, também encontrar as suas jazidas de ouro, prata, metais preciosos aqui na América Portuguesa. Mas no primeiro momento não encontrou, né? E aí Portugal começou a buscar outras alternativas, né? E a primeira foi o pau-brasil, a segunda foi a cana-de-açúcar. E é a cana-de-açúcar, então, que vai movimentar a colonização, né? O período colonial, né? Após o período pré-colonial do pau-brasil, é a cana-de-açúcar que vai, então, dar um suporte para a formação da sociedade brasileira, e que vai ser esse produto que vai, então, abastecer Portugal e Europa de modo geral, né? de muitas riquezas, né? Diretamente ligadas à cana e indiretamente ligadas à cana. Uma das primeiras coisas que a gente tem que tratar aqui é em relação ao chamado Pacto Colonial, né? Que na verdade, muito mais do que um pacto, é uma obrigação imposta por Portugal e pelos países europeus, de modo geral, às suas colônias na América. Né? Então, em função do Pacto Colonial, a gente tem um mundo dividido, né, em metrópoles e colônias, em um centro do sistema mercantilista, e uma periferia desse sistema mercantilista. Né?
A metrópole é o centro, de lá saem as decisões políticas e econômicas e as colônias são a periferia, né? E a periferia cabe o papel de subordinação política e econômica, né? Em outras palavras, a periferia as colônias tinham que fazer o que as metrópoles mandavam, né? E tinham que principalmente produzir riquezas para as metrópoles, né? Então, Portugal passa a estabelecer esse procedimento de colonizar o Brasil usando a cana-de-açúcar. Por que a cana-de-açúcar? Portugal já tinha uma certa experiência na administração do negócio canavieiro, açucareiro, em algumas ilhas, né, ao longo do Atlântico. Então, em função disso, Portugal, coroa portuguesa, imaginou que isso pudesse ser ampliado nessa sua nova colônia, né, que era uma colônia imensa do ponto de vista territorial, se comparado ao que Portugal tinha, né, como território. E aí como que Portugal então vai organizar a administração política dessa colônia, né? Já que é um território tão grande se comparado com o próprio território português. Portugal vai dividir a América portuguesa, a América que lhe cabe, em capitanias hereditárias, né? Faixas de terra que são doadas, né? O uso dessas faixas de terra são concedidos a algumas pessoas ligadas ao governo português, né? Pessoas ligadas à coroa portuguesa, e essas capitanias hereditárias, o próprio nome já tá dizendo, elas passariam, né, de pai para filho, como se fosse uma espécie de um feudo, né? Só que esse sistema político de capitanias hereditárias, né, que governaria o Brasil para Portugal, né, que faria uma espécie de apoio de gestão para Portugal, esse sistema de capitanias hereditárias ele foi um fracasso de modo geral, né, porque houve um desinteresse muito grande por parte daqueles caras que receberiam essas capitanias, né? Não havia motivo suficiente para que essas pessoas muito bem posicionadas na sociedade portuguesa saíssem de Portugal e viessem para esse fim de mundo que era o Brasil naquele momento, né? Então, esse desinteresse acabou gerando um fracasso, né? As capitanias ficaram entregues, né? E também há outra questão aí importante, que é a ausência de recursos, né? A gente está falando do século XVI. O século XVI não é o século XXI. Então a gente não tem os recursos técnicos, materiais e humanos para ocupar um território tão grande, né? Claro que o Brasil, naquele momento, geograficamente falando, ele não era do tamanho que ele é hoje, mas ainda assim era um território muitas vezes maior do que Portugal, né? Nesse contexto de fracasso das capitanias gerais, a gente tem duas exceções, né? São Vicente, que depois vai dar origem ao estado de São Paulo, e principalmente Pernambuco. Essas duas exceções têm a ver justamente com a produção açucareira. Como eu disse, principalmente Pernambuco, né? E lá vai vingar a empresa açucareira, que vai sustentar a economia brasileira durante décadas e décadas e décadas, e sustentar a economia portuguesa, né? E aí, então, a partir do que a gente chama de empresa açucareira, né, como eu acabei de dizer, sustenta a economia brasileira durante os primeiros momentos do período colonial, né, chamado ciclo da cana, século XVI, XVII. Essa empresa açucareira, como eu disse lá no comecinho, ela vai de alguma forma determinar ou, no mínimo, estabelecer influências diretas e extremamente substanciais para toda a história do Brasil, né? O Brasil ele tem uma certa dificuldade em abandonar o seu passado, né? Muitas vezes apresenta o novo como uma roupagem nova do que é o passado, né? É muita promessa, é muita expectativa,
é muita mentira, é muita fachada, mas no fundo as coisas mais se mantêm como sempre foram, do que se renovam ou se transformam. Quer dizer, o Brasil ainda vive muito do que vivia desde o período colonial. Né? E como eu disse já algumas vezes, a primeira etapa desse período colonial corresponde ao ciclo da cana. É uma sociedade rural, não é uma sociedade rural. O grosso da população brasileira vive no campo, vive nos chamados engenhos, né, que são essas unidades produtoras de cana-de-açúcar que se espalham principalmente pelo Nordeste, né, Pernambuco, Bahia. Então é uma sociedade rural, essencialmente voltada para o mercado externo, né, para atender os interesses da metrópole portuguesa. Né, e aí entra a característica mais marcante, não só do ciclo da cana, mas de todo o período colonial e da história do Brasil, que é o uso da mão de obra escrava, sobretudo da mão de obra escrava negra africana. Né? Então, essas características que marcam aí o ciclo da cana vão escrever a história do Brasil. Né? E a mão de obra escrava ela era essencialmente africana porque era muito mais lucrativo para a alta burguesia europeia trabalhar com o tráfico negreiro atlântico, né? Isso rendia muito mais riquezas, muito mais recursos sob a forma de impostos às coroas europeias do que permitir que colonos na América promovessem um tráfico interno de indígenas. Até acontecia, né? Não só na América Espanhola, mas também na América Portuguesa. Né? Os paulistas, principalmente, se dedicavam à exploração da mão de obra escrava indígena, mas isso era condenado pela coroa portuguesa, né? A coroa espanhola até permitia que seus colonos utilizassem a mão de obra indígena, mas aqui a gente está tratando da América Portuguesa. Então, é importante lembrar que a coroa portuguesa, com uma parceria, né, ali com a Igreja Católica, buscava destinar a população indígena à catequização. Né? E aí, então, a mão de obra indígena, a mão de obra escrava indígena ela era proibida, ela era vetada. Né? E aí se usou, sobretudo, a mão de obra escrava negra, que, como eu disse, era muito mais lucrativa, né? Era muito mais caro. Você ir na África, pegar gente e trazer para a América, né, e se paga muito mais impostos em cima disso do que pegar índios aqui, né, e usar. Essa escravidão africana, ela acontecia a partir de mecanismos estratégicos estabelecidos pelos europeus na África, no sentido de promover a escravidão africana, de jogar um grupo africano contra o outro, para que, a partir daí, esses grupos africanos vivessem numa rotina de guerra, de extrema violência, né, e vendessem os prisioneiros de guerra para os comerciantes europeus que traziam esses prisioneiros de guerra como escravos para a América. Né? Então, os portugueses, ingleses, suíços, enfim, comerciantes europeus de modo geral, iam para a África, né? Chegavam numa determinada tribo africana, ofereciam algumas mercadorias, né? Especialmente armas para essas tribos africanas, e depois de um certo tempo iam buscar escravos ali. Né? Então, os europeus acabavam estimulando, né, a escravidão africana e transformando, né, essa questão da escravidão numa dinâmica global, né, colocando a escravidão num patamar absolutamente absurdo. Né? Mais de 10 milhões de africanos foram tirados da África, 12 milhões de africanos foram tirados da África e trazidos para a América ao longo da Idade Moderna. E desses 12 milhões, mais ou menos 4 milhões vieram para o Brasil.
Então o Brasil foi o país do mundo que mais usou, durante a Idade Moderna, a mão de obra escrava africana, né? Só que Portugal tinha uma certa dificuldade em empreender essa empresa açucareira, né? Em organizar a empresa açucareira e realmente produzir em larga escala cana-de-açúcar num território, como eu disse, que era muitas vezes maior do que Portugal. Portugal era um país muito pretensioso, né? Havia uma ideia de Portugal se tornar um dos maiores impérios da história da humanidade, e era muito difícil para Portugal conquistar esse sonho, né? E aí, para tentar alcançar esse objetivo, Portugal acabou estabelecendo uma aliança com a Holanda, no sentido de empreender a empresa açucareira no Brasil. E como que funcionava, né, a organização desse sistema açucareiro que envolvia Holanda, Portugal, Brasil e a África, né, com a mão de obra? O Brasil produzia com a mão de obra escrava africana, né, nos chamados engenhos de cana. Essa produção de cana era mandada para Portugal. Portugal revendia o açúcar mais grosseiro, para a Holanda. A Holanda refinava esse açúcar. A Holanda era o único país naquele momento que conhecia as técnicas de refino, né, de tornar o açúcar mais... naquele momento era considerado de uma qualidade melhor, né, o açúcar refinado. E aí a Holanda revendia esse açúcar refinado para a Europa, para o mundo. E na repartição dos lucros, a Holanda ficava com cerca de 70%, né, desses lucros. Portugal com um pouco mais de 20%, né, dos lucros, e o Brasil com menos de 10% dos lucros, né? A elite brasileira, né, os senhores de engenho com menos de 10% dos lucros. A Holanda pegava uma parte desses 70%, né, e reinvestia no negócio. Então era um ciclo, né? Dá para a gente dizer, inclusive, que essa empresa açucareira, do mercantilismo, ela é um dos primeiros, é um dos embriões aí, né, uma das raízes do que a gente chama de capitalismo, né? O capitalismo ele funciona dentro dessa lógica, né, do capital gerando capital, da riqueza sendo usada para financiar a produção de mais riqueza, né? Então a Holanda, ao promover esse ciclo, né, ao reinvestir uma parte do lucro, ela está, de alguma maneira, estimulando o capitalismo, e o Brasil faz parte disso, né? O Brasil faz parte dessa dinâmica que foi um dos primeiros passos da história do capitalismo. Bom, apesar do domínio português, né, no Brasil, e da lógica econômica que visava beneficiar a metrópole, o poder, de fato, na América Portuguesa, ele era exercido pelos chamados homens bons, né, que eram latifundiários, donos de engenho, que compunham as câmaras municipais, né, casas, instituições que tinham esse poder local, né. Então, havia um critério muito claro para estabelecer quem tinha o poder na colônia e quem não tinha. E quem tinha o poder e tinha privilégios por conta disso, né, podia fazer o que bem entendesse, dentro da lei e fora da lei, eram os homens bons. E quais eram os critérios para ser um homem bom? Posse da terra, posse de escravos. Ao passo que, se você fosse um escravo, você não só não ia ser um homem bom, como você não ia ter privilégios, obviamente, e nem direitos, né? E ia viver como um escravo, perseguido, marginalizado, vítima de todo e qualquer tipo de violência, né? E aí a gente tem, então, a formação de uma sociedade claramente hierarquizada, né, e excludente. E, de alguma maneira, essa estrutura hierarquizada e excludente, e a própria mentalidade, né, de que alguns podem ter privilégios e outros, se não tem direito, tanto faz, não é problema meu. Essa mentalidade, essa cultura, em alguma medida, ela está viva no Brasil até hoje, né? O que muita gente chama de Casa Grande e Senzala,
né? A lógica da Casa Grande Senzala. Todo mundo sabe Casa Grande onde ficavam os donos dos engenhos, né? A família proprietária dos engenhos, e Senzala onde ficavam os escravos enquanto eles não estavam trabalhando, né? Quando eles iam dormir. Aí a gente tem uma questão importante a partir do final do século XVI, que é a União Ibérica, que vai acabar produzindo algumas alterações aí importantes no final do ciclo da cana, no período colonial brasileiro. A União Ibérica dura de 1580 até 1640, e ela é basicamente a união de Portugal com Espanha. Portugal e Espanha passam a formar um único país, um único reino na Europa. O que aconteceu? 1580, o rei de Portugal, Dom Sebastião, um rei muito querido, muito célebre, muito prestigiado, ele desapareceu na Batalha de Alcácer Quibir, né? E quando alguém desaparece numa batalha de uma guerra, é porque morreu, né? Mas naquele momento, e durante muito tempo depois, ficou essa história de que ele havia desaparecido e ia voltar, né, para a partir da sua liderança sobre o exército português, sobre o povo português, transformar Portugal no maior império da história, né? Havia essa lenda, o sebastianismo, né? A volta de Dom Sebastião. O fato é que Dom Sebastião sumiu do mapa, e aí Filipe II da Espanha se aproveitou dessa ausência do rei de Portugal para anexar Portugal à Espanha, mas não chamou isso de anexação, né? Embora fosse ele, Filipe II, que comandasse a União Ibérica, né? Ele chamou aquilo de união, né? Portugal foi anexado pela Espanha, mas se chamou de União Ibérica, né? A coroa espanhola, ela uniu as duas coroas. Acontece que, isso com o apoio da burguesia e da nobreza de Portugal, tá? Acontece que a Espanha era inimiga da Holanda, né? Havia uma questão de rivalidade entre Espanha e Holanda, porque a Holanda havia sido dominada, né, pela Espanha. E quando a Espanha passa a dominar Portugal, a Espanha chega para a Holanda e fala: olha, Holanda, seu negócio com o Brasil acabou. Não, mas e o açúcar e tal? Eu dependo totalmente do açúcar. Não é problema meu, acabou. Eles eram inimigos, Espanha e Holanda, então a Espanha, é claro que ia querer enfraquecer a Holanda, né? E evitar que a Holanda crescesse às custas de um território que agora era espanhol, né? E aí então a Espanha, inimiga da Holanda, encerra o comércio entre as colônias ibéricas e os holandeses. A Holanda fica em choque, obviamente, e toma qual atitude? Invadir o Nordeste brasileiro, que é onde estava o grosso da produção canavieira, para garantir o acesso ao açúcar, né? E aí a gente tem, então, o início do Brasil holandês, né? Uma página importante aí da história do Brasil colonial. A primeira tentativa de invasão dos holandeses no território brasileiro aconteceu na Bahia. E durou pouco tempo, foi de 1624 a 1625. Né? Não deu certo. Logo depois, em 1630, os holandeses tentam novamente, agora em Pernambuco. E aí sim acontece. Aí eles conseguem se fixar em Pernambuco e ficam de 1630 até 1654 em Pernambuco. Lá em Pernambuco, os holandeses eles vão promover algumas alterações importantes, né? Uma certa modernização das cidades, né? Porém, há a manutenção da estrutura colonial, né? Da estrutura escravocrata, da estrutura agroexportadora, fundada no latifúndio, né? Então muita gente fala, mas se o Brasil tivesse sido colonizado pelos holandeses, talvez tivesse cidades mais bonitas, mais bem organizadas, talvez, mas a estrutura social, econômica, hierarquizada e excludente, própria de um local que teve uma escravidão muito profunda, muito longa, isso continuaria, porque, né, é o que a gente observou na prática, né? E aí,
Os holandeses, a partir da década de 1650, começam a ter alguns problemas internos com os colonos brasileiros, né? Há um desentendimento em relação a dívidas, principalmente, e os colonos brasileiros, os senhores de engenho e tal, articulam uma mobilização para expulsar os holandeses do território brasileiro. E os brasileiros conseguem expulsar os holandeses, né? Aí os holandeses, de novo, ficam naquele dilema. Por que a gente vai fazer sem o açúcar do Brasil? E aí, a ideia que os holandeses têm é de ocupar algumas ilhas na América Central, nas Antilhas, e produzir o seu açúcar, que era de melhor qualidade, nas Antilhas. E esse açúcar antiliano, holandês, né, produzido na América Central, que tem uma qualidade de refino melhor do que a qualidade do açúcar brasileiro naquele momento, esse açúcar holandês, na concorrência com o açúcar brasileiro, o açúcar holandês se sobressai. E o açúcar brasileiro, a empresa açucareira brasileira, entra em colapso, entra numa decadência irreversível. E o açúcar holandês quebra, fale a empresa açucareira brasileira. De lá para cá, século XVII, o Nordeste nunca mais encontrou uma alternativa econômica, né, que o resgatasse como região de importância fundamental, econômica e política para o país, né? O Nordeste, a partir de então, acabou mergulhando numa situação de pobreza para a maioria do seu povo, né? E de atraso político e econômico. E até hoje, como eu disse, não conseguiu reverter esse quadro, né? A partir daí, a partir da falência da empresa açucareira no Nordeste, o eixo político e econômico do Brasil vai se deslocar para o Centro-Sul e também vai se manter dessa maneira até os dias atuais. E aí, sem o açúcar, Portugal é que entra num dilema. E agora? Como que a gente vai sobreviver sem a nossa principal riqueza? Como que a gente vai sobreviver ou manter um reino que pretende ser próspero, pujante, importante, sem o açúcar do Brasil? E aí? Aí é assunto para um outro vídeo, para uma outra videoaula. Por enquanto a gente fica por aqui. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. Até a próxima!